Bom dia, Dani. Bom dia. Vamos aqui fixar o tema de hoje. Bom dia. Você é a primeira hoje, hein, Dani? Bom dia, Gia. Tô fixando aqui o tema. Aproveita, quem te lembrar de alguém, vai mudando o coração, vai enviando, que aí o Instagram se incumbe de fazer o resto. Ah, seja bem-vinda, Gia, é verdade. Tá no on hoje. É mesmo, Dani foi a primeira hoje, ó. Tô aqui fixando o tema, enquanto a gente vai avisando aí as pessoas. Pronto. Vamos lá, gente. Bom dia. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda. Segunda-feira, 18 de julho. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui nossa segunda-feira na presença de Deus. Nossa segunda-feira dando a Ele o nosso melhor, meditando e refletindo como é que a nossa vida pode fluir numa semana de plenitude. Para isso que nós estamos aqui. Hoje o povo tá meio preguiçoso, hein, gente? Mas também é porque demorou. Eram 6h20 e ainda tava escuro aqui. O povo ainda tá aqui, ó, em ritmo de férias, algumas pessoas de férias. Mas nós vamos começar aqui. Bom dia, Osana! Seja bem-vinda! Vamos começar. Até o Instagram tá com preguiça hoje de convidar as pessoas, né? Mas estamos aqui. Nós vamos começar hoje falando sobre um tema. Acho que o povo ficou com medo do tema também, gente. A gente vai falar sobre hábitos destrutivos e como é que a gente pode superar esses hábitos. Bom dia, Roberta. Seja bem-vinda. Bom dia, Eliette. Seja bem-vinda. Saudade aqui de vocês, minha gente. Hoje o tema promete, né? Porque eu costumo dizer, porque eu estava na igreja e o pastor Janderson falou uma coisa muito interessante, que toda vez que a gente prepara algo, primeiro aquilo fala conosco, né? A gente tem que fazer uma reflexão e ver se aquilo que a gente está querendo trazer como uma reflexão, uma palavra, se aquilo se aplica à nossa vida. E eu sempre, entre sexta-feira e o domingo que eu preparo a live, eu sempre sou mexida com ela de alguma forma e hoje não vai ser diferente. Então vamos começar. Eu quero também aproveitar vocês que estão aqui, dar bom dia. O povo vai chegando depois. Quero também dar bom dia para os ouvintes da Rádio Consciência FM lá de Portugal. Quero dar bom dia. Sandra está em Portugal, não é isso, Sandra? Eu vi suas fotos, eu acho que você está em Portugal. Quero dar bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM, que agora não só passa em Portugal, mas também em toda a Europa, através da CIL, no programa da Rede Conexão Mulher. E eu sei que toda quarta-feira essa live ela é repostada nesse programa. Quero dar bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai ouvir essa live depois, seja no meu perfil no Instagram, seja lá no YouTube. Essas lives elas entram gravadas na íntegra na quarta-feira no YouTube. Então você que chegou através da live ou no perfil ou no YouTube, sejam bem-vindos, que Deus possa falar o seu coração grandemente. E aproveita para que você que chegou e que conheceu a live através do Instagram, de me seguir lá no canal do YouTube. Lá no canal estão colocadas as lives do No Secreto, que são programas, né, um projeto de toda segunda-feira às 6h45, e também as lives de gestão que acontecem quinzenalmente às quintas-feiras. Nós já tivemos uma de empreendedorismo e essa semana eu vou divulgar a live da próxima quinta, tá? Mas hoje nós estamos aqui para a gente começar a nossa semana refletindo sobre o que Deus quer falar para as nossas vidas. E hoje a gente vai trazer um tema chamado hábitos destrutivos. Bom dia, Dani, Keile, que chegaram.
e como é que a gente pode superar esses hábitos. Bom dia, Maria, minha amiga querida, sejam todos bem-vindos. E eu fiquei pensando, né, sobre esse tema. Eu já falei para vocês que eu sempre peço uma inspiração a Deus e Ele sempre me entrega a live, até porque, primeiro, porque quem prepara a chamada fica me cobrando. Bom dia, Robson, bom dia, Dani. Ele sempre me entrega essa live na sexta-feira, no máximo no sábado. E eu sempre peço de Deus assim uma inspiração, e a inspiração vem. Às vezes eu nem tô pensando naquilo, eu tô pensando em outra coisa e a inspiração vem, né? E quando eu comecei a pensar nessa questão dos hábitos destrutivos, eu também pensei muito, porque muitas das vezes a gente carrega dentro da gente um hábito que a gente acha que ele faz bem e na verdade ele está prendendo aí a nosso crescimento, a nossa vida de alguma maneira. Porque os hábitos, eles não são nem necessariamente vícios, eles são escolhas que de tanto acontecerem, elas começam a entrar no automático e começam a fazer parte da nossa rotina por serem repetitivas. E muitos deles não são ruins, como por exemplo, quando a gente às vezes tem um hábito de antes de dormir, a gente lê um pouco, aquilo ali, o cérebro fixa como um estímulo, se transforma numa rotina e traz uma certa recompensa para a vida da gente. E ler antes de dormir é algo assim. Agora, esse é um hábito que eu sempre digo que a live fala comigo, né? Agora a gente trocou, muitos de nós, e eu tô me incluindo disso, esse hábito por dar aquela olhadinha no Instagram antes de dormir. E a olhadinha no Instagram antes de dormir ou na sua rede social, seja ela qual for, muitas vezes o que acontece? Ela dura vou dar uma olhadinha, e aquela olhadinha, às vezes você perdeu 1 hora ali, e quando você vai ver, eram 10h30, virou 11h30, virou meia-noite, eu disse, gente, o que eu fiz aqui? Não fiz nada e tô presa aqui dentro desse ciclo. Porque o cérebro, ele não fixa se aquele padrão é bom ou ruim. Ele simplesmente traz a recompensa na hora que eu repito esse hábito. E muitas vezes esses hábitos podem se transformar num vício que ligam uma cadeia de reforço. Aquilo vai se reproduzindo, e às vezes, gente, esses hábitos que a gente traz para a vida da gente, que são esses padrões de comportamento, às vezes eles são herdados pela nossa família, às vezes eles são padrões que a gente carrega dentro da nossa cultura, certo? E que a maioria das vezes eles começam fazendo bem pra gente, mas podem sim implicar em algo que nos leva para esse ciclo que começa pelo estímulo, depois a rotina se estabelece, o reforço, e a gente fica preso achando que eu preciso, por exemplo, às vezes eu estabeleço para minha vida uma meta de acordar cedo, porque eu quero ler, eu quero meditar, eu quero começar meu dia de uma maneira diferente, eu vou cheio de garra e às vezes eu não consigo, quero começar uma atividade física e às vezes eu não consigo romper com o hábito de dormir até mais tarde. E aí eu acordo em cima da hora e aquilo me faz mal, mas eu não consigo estabelecer um novo hábito na minha vida, um novo padrão de comportamento que venha trazer para minha vida algo benéfico. E eu queria já deixar aqui uma chave para você. Você não vai viver uma vida nova, presta atenção, você não vai viver uma vida nova sem que você questione velhos hábitos. Porque esses velhos hábitos, eles podem se estabelecer, sim, às vezes até dentro de um padrão de conduta familiar. Às vezes é algo que você carrega com você, porque na sua família sempre foi assim. E a gente acaba não
conseguindo romper com esse ciclo. E aí eu quero também te deixar a segunda chave. Algo não é bom nem saudável simplesmente porque você faz aquilo há muito tempo. Então eu queria que você começasse a refletir no seguinte: às vezes na própria família da gente, hábitos danosos eles se estabelecem há muitos anos e talvez você seja a pessoa que vai encerrar esse ciclo e não que vai em você, ele vai se quebrar para que você não perpetue esse padrão. Às vezes é um padrão de ressentimento, às vezes é um padrão de perdão, às vezes é um padrão de algo que aconteceu lá atrás com um familiar seu, aquilo foi imputado em você porque aquela história foi contada como que aquilo era ruim, certo? E aquelas gerações vão sendo afetadas por esse padrão. Ontem eu costumo ouvir muita coisa antes de eu preparar a live. Eu estava assistindo um podcast de um psicanalista, eu até anotei o nome dele para deixar aqui para você e para honrá-lo, chamado Vili Fomin. E ele estava falando a respeito disso, e eu vou trazer aqui uma figura e uma ilustração dele que eu achei brilhante antes para a gente poder estar refletindo. E ele estava falando justamente a respeito disso. Ele até indicou um filme que eu vou colocar para ver, um filme brasileiro chamado Abril Despedaçado, e que nesse filme, é um filme de uma história de um grupo, né, de uma família no sertão, que o ciclo do ódio se estabeleceu como um padrão de conduta por conta de uma morte que aconteceu naquela família, e todos que nasciam por causa daquilo que aconteceu lá atrás, eles tinham que seguir esse ciclo, até que um personagem, eu ainda não vi o filme, eu só li a resenha, ele entende que aquilo ali poderia trazer para a vida dele, poderia trazer para a vida dos filhos dele um padrão de morte. E ele resolve questionar esse padrão. Bom dia para quem chegou agora, tá? E é isso que eu queria que a gente começasse a pensar. Algo não é bom e não é saudável simplesmente porque é feito há muito tempo. Pensa sobre isso. E aí eu queria dividir com você uma história que ele dividiu, e depois a gente entra aqui nas nossas reflexões, porque me impactou demais, gente. Ele começou falando a respeito de um texto que está na Bíblia, que eu vou ler agora para vocês. Quem está aqui me ajudando, geralmente Dani faz isso, está em Mateus 8, de 1 a 3. E eu achei muito profundo o olhar dele sobre esse texto, e é isso que eu quero dividir com você hoje, para a gente falar de hábitos destrutivos. Está em Mateus 8, de 1 a 3. O texto, você vai dizer, ué, o que isso tem a ver com hábitos destrutivos? Oi, doutora Karen, seja bem-vinda! Sejam bem-vindos todos que chegaram agora. Catarina, Cláudio, Débora e Vinícius, a Miriam, sejam bem-vindos. Robson, Kaylee, os outros eu já tinha dado bom dia. Então presta atenção nesse texto. Ora, descendo ele, Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Não sei vocês, mas eu conheço esse texto há muito tempo. E sempre quando eu olhei para esse texto, eu olhei sobre o aspecto da cura divina. Eu olhei sobre o aspecto daquele homem sendo, de uma certa forma, porque era isso que a lepra fazia, ele sendo estigmatizado, ele vivendo à margem da sociedade, porque a primeira coisa que quando acontecia de uma pessoa se descobrir leprosa naquela época, ele tinha que se afastar, viver à margem da sociedade e ser destruído pela enfermidade, certo? E ele, quando se aproximava, ele tinha que gritar: sou leproso, aí vem um leproso, para que as pessoas se afastassem. Esse era o padrão que aquele homem vivia. E quando aquele homem se aproxima de Jesus,
e ele olha para Jesus e o adora, porque a fama de Jesus já corria como alguém que curava as pessoas. Aquele homem olha para Jesus e diz: se tu quiseres, você pode me curar. Jesus olha para ele, o toca, que já era uma quebra de um padrão, e diz: quero, fica limpo. Quando eu olhava para esse texto e quando eu li, ele falou sobre esse texto, o aspecto que veio à minha memória como um padrão e um hábito de alguém que já ouviu esse texto de várias formas, em várias palestras, em várias pregações, foi olhar para a cura física e para a cura daquele homem no meio, a cura, ou seja, o restabelecimento, a restauração dele dentro de uma sociedade no qual ele era marginalizado. Então havia ali, eu achei fantástico a abordagem dele, a literalidade da doença que ele carregava, que era a hanseníase, que o afastava da sociedade. Mas ele trouxe um olhar, que é esse olhar que eu quero dividir com você hoje aqui na live, que assim como aquele leproso, existem outras coisas na minha vida e na sua vida que estão nos devorando por dentro como uma lepra e que nós podemos chamar de hábitos destrutivos. Forte, não é, gente? Quando ele falou sobre isso, eu parei e falei: nossa, eu nunca tinha olhado para essa abordagem desse jeito. Aquele homem, quando procura Jesus e pede que Jesus o limpe. Bom dia, Jana, seja bem-vinda. E Clarete, que chegaram agora, e Ana Cristina também. E a Michele. Aquele homem, quando se aproxima de Jesus e que Jesus diz: quero, fica limpo, Jesus está estabelecendo ali o restabelecimento e a cura física e a cura do meio. Ele vai ser restaurado, ele vai ser reintegrado ao meio. Mas ele me fez olhar, através da abordagem dele, que assim como aquele homem que vivia à margem da sociedade e estava doente com uma doença que o consumia, existem coisas na minha vida e na sua que nós carregamos, que são os hábitos e os padrões de comportamento que são destrutivos, que a gente poderia chamar de lepras emocionais. E essas coisas que vão nos destruindo, vão destruindo as nossas emoções, vão afastando a gente dos nossos amores, vão tirando a nossa alegria e muitas vezes destruindo a nossa vontade de viver. E uma das coisas que a gente precisa fazer para que a gente comece a ser curado desses hábitos destrutivos é admitir, como aquele homem admitiu diante de Jesus, que ele queria ser curado. Então a gente precisa admitir que a gente carrega alguns hábitos destrutivos que podem sim impedir que nós cresçamos, que nos afastam às vezes das nossas pessoas que a gente ama, que afastam pessoas da nossa vida, que nos trazem tristeza, mas nós estamos presos dentro de um padrão de comportamento que às vezes foi trazido para minha vida por mim ou que foi adquirido por conta de um ciclo familiar em que eu estou inserido. E o primeiro estágio para que a gente rompa com esse padrão é admitir que eu carrego sim essa doença emocional, esse hábito destrutivo. E olha que interessante, o rapaz joga para Jesus a responsabilidade de curá-lo. Ele diz: se tu queres, tu podes me limpar. E eu acho lindo o que Jesus faz. Jesus diz: quero, fica limpo, e toca nele e o cura. E aí o que Jesus faz? Jesus joga para ele a responsabilidade de se manter curado. Jesus entra na nossa vida, a gente pede que ele nos tire desse padrão, que ele nos limpe dessa doença emocional que às vezes é um hábito que a gente carrega. E quando eu digo um hábito, pode ser um hábito simples, como a esse que eu comecei a live falando, de eu gastar às vezes 1 hora e meia olhando uma rede social e tirando de mim o sono
que é restaurador, impedindo às vezes que eu possa estar gastando aquele hora lendo alguma coisa que vai edificar a minha vida, gastando aquela hora na presença de Deus e depois dizendo que eu não tenho tempo para que eu possa ter um tempo com Deus, mas eu tive tempo para ficar. E eu tô falando isso porque Deus falou muito comigo isso ontem, quando eu estava preparando a live, fazendo uma análise, porque como eu disse, primeiro a live fala comigo para depois eu falar com as pessoas. Então, o que é que eu carrego como um hábito que entrou de uma maneira muito tranquila na minha vida? Ou porque eu herdei, ou porque aquilo começou com um ciclo que se repetiu, que trouxe um estímulo, que foi um reforço e que hoje eu tô presa dentro desse padrão. Às vezes é comer na hora que eu tô triste de uma maneira compulsiva, às vezes não conseguir começar a romper um ciclo que às vezes está trazendo tristeza para minha vida porque eu tô fora do peso, mas eu tô dizendo, eu tô muito estressado hoje. Às vezes é comprar compulsivamente na hora que eu tô chateado e dizer aquilo que, eu mereço, o dia foi estafante demais, eu mereço beber um pouco mais porque eu tô estressado, a vida tem sido difícil para mim. É isso, Catarina colocou aqui, padrões e crenças que nos destroem. Então, o que é que a gente tem carregado, seja simples como a questão do Instagram que eu coloquei, seja algo que você herdou da sua família, um padrão de falta de perdão, um padrão de ressentimento, um padrão de raiva, de amargura, um padrão de que sempre foi assim na minha família, eu sempre andei dessa maneira. Lá atrás, eu falando sobre crenças, né, que não deixam de ser hábitos destrutivos, eu lembro, e eu contei dentro de uma live minha de gestão, que uma das coisas que foi um padrão que a minha mãe, com amor, herdou sobre mim, é que as mulheres da nossa família, elas não precisavam depender de ninguém. Ela dizia isso, você carrega seu dinheiro, porque se por acaso acontecer, mesmo que você vá sair com uma pessoa e você se decepcionar, você não vai depender dessa pessoa. E essa palavra que foi liberada como uma crença de fortalecimento para a minha vida, vocês não têm ideia como aquilo me impediu de poder me abrir para algum relacionamento em que alguém precisasse me controlar. E isso gerou em mim um sabotador de controle que só o amor de Deus tem conseguido quebrar, tá? Eu nem ia falar sobre isso, mas Deus está me levando a falar sobre isso. Então presta atenção, a hora que eu admiti que esse padrão entrou, porque minha mãe, com amor, ela tentou, talvez porque ela foi muito sabotada e humilhada na sua vida como mulher, dentro de uma geração em que ela era achatada, ela liberou essa palavra para minha vida e eu entendi que aquilo era bom. Aquilo trouxe para mim uma doença emocional de não me permitir ser cuidada e de me cansar cuidando e ainda impediu que Deus exercesse sobre mim o papel de paternidade e de alguém que podia me cuidar. Como me cuidar se sou eu que cuido das pessoas? Você entende? Temos que fazer uma palestra sobre esse tema, sim. É verdade, Catarina. Então, Jesus, quando cura aquele jovem, que libera para ele uma palavra, quero ser curado, ele está dizendo o seguinte, agora cabe a você se manter limpo, de maneira que cuide do seu coração, cuide da maneira que você está vivendo, cuide das intenções do seu coração. E hoje eu queria dizer isso para você, cuide das intenções do seu coração. A Bíblia diz, porque como em Provérbios, eu até anotei aqui, 23:7. Provérbios 23:7. Dani, se você tiver aí, anota para mim. Porque como imaginou em seu coração, assim ele é. Como o homem imaginou em seu coração, assim ele é. Então a primeira coisa que você tem, quando você
desperta que existe algo, existe um padrão de comportamento destrutivo, seja um padrão simples como o Instagram, seja como às vezes um padrão do fumo que você quer se libertar, mas que você acha que aquilo é prazeroso, aquilo te dá um reforço, você precisa, às vezes é comer numa hora que você não precisa, às vezes é não conseguir começar um curso novo, é não conseguir começar uma faculdade, é não conseguir começar uma atividade física. Eu não sei qual é o padrão do mais simples ao mais profundo que tem te aprisionado, mas presta atenção, cuide das intenções do seu coração, porque tudo nasce com algo que entra no meu coração através de uma atitude mesmo pequena para me dar prazer, e depois aquilo me aprisiona. Padrões de não coloca, e aí a gente coloca, olha outra chave, a gente coloca nos terceiros as questões das nossas vidas. Eu faço isso, eu ajo assim, por quê? Porque eu tô chateado, porque eu tô aborrecido, porque alguém me feriu, por isso eu ajo dessa maneira, por isso eu explodo, por isso eu tenho esse temperamento, porque eu não levo o desaforo para casa, porque alguém, alguma coisa, a situação. Prestem atenção no que eu vou dizer para você. A gente não pode terceirizar, certo? A vida que eu quero levar, eu comecei essa live falando que a vida que eu quero viver, a plenitude da vida que Deus tem para mim, a responsabilidade de virar essa chave e permitir que Deus mude esse padrão e mude a minha vida, ela está nas minhas mãos. Então, padrões de comportamento destrutivos, eles requerem de mim, como Jesus liberou para aquele jovem, eu quero, fica limpo, e o fica limpo mude a maneira como você tem vivido, requer de mim um comprometimento radical com o rumo que eu quero dar à minha história. E aí eu já falei sobre Provérbios, eu queria agora dividir um outro texto que eu separei maravilhoso com você. Ele diz o seguinte: então, Faiga, você já falou do padrão, você falou da quebra do padrão, você exemplificou com a história que são as lepras emocionais, como é que eu saio desse ciclo? Aí é que eu vou te dar a chave, que se nada ficou dessa live, essa chave aqui, ela vai mudar a sua vida. Na medida que eu permito, certo? Que eu entendo que não está em mim apenas o querer, né? Eu tenho que trazer à consciência aquilo que me aprisiona, mas que a gente chama isso de discernimento, né? Certo? Agora, a vontade de mudar, ela tem que estar conjugada com o querer que Deus pode operar isso sobre a minha vida. Em Filipenses 2:13, existe uma chave que eu quero dar para você. E olha que lindo, porque Deus é quem opera em nós, a Bíblia Paulo diz em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, eu tenho um ciclo que começa, certo, com um estímulo, um reforço e uma recompensa. E que para quebrar esse ciclo, eu tenho que trazer a consciência, ou seja, eu tenho que ter discernimento, como aquele leproso entendeu que Jesus precisava entrar na vida dele, porque nele só, ele não tinha força para estabelecer o rompimento daquele ciclo, a cura física e a cura do meio. Ele precisou de Jesus. E eu estou dizendo que hoje, você trazendo a consciência, eu sei que o Espírito Santo está falando com você, o que é que tem sido um comportamento ou um hábito que tem te aprisionado, você já trouxe à luz. O Espírito Santo já te mostrou que hábito é esse, porque ele mostrou para mim ontem. Às vezes é um hábito simples, às vezes é um hábito que te aprisiona, como a gente viu aqui, como uma lepra emocional. Eu não sei o que é, mas você já entendeu aqui em Filipenses que é Deus quem vai operar em você o querer como o realizar. Eu não preciso estar sozinho na quebra desse padrão. E quando isso acontece,
como aconteceu comigo na questão que eu dividi com vocês aqui, a história do controle, porque havia um padrão que foi estabelecido pela minha mãe, que nós, mulheres dessa família, não precisávamos de ninguém. Isso me ajudou muito, gente, porque o padrão ele não é nocivo o tempo todo. Ele te dá força, ele me tirou de lugares dentro de criar os filhos sozinha, aquilo me deu uma força tremenda, porque aquela história se repetia, eu posso. Só que chegou um momento que aquele padrão, aquela crença, ela me aprisionava no meu relacionamento com Deus e poder permitir que outras pessoas entrassem na minha vida para me abençoar, porque era só eu que podia fazer pela vida dos outros. Isso trazia um cansaço emocional enorme. Então, quando eu trouxe a luz para esse padrão, o Espírito Santo me deu discernimento, eu comecei a entender que Deus podia entrar e controlar, sim, algumas áreas da minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a experimentar sobre a minha vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu comecei a permitir que Deus pudesse agir na minha vida e trazer para mim paz, trazer alegria e pudesse ser na minha vida o que eu não tinha tido, a presença de um pai que podia cuidar de mim. Porque a presença do meu pai, ela não era tão forte na minha vida e ele fez o melhor que ele pôde. Ele me trouxe a vida assim como a minha mãe. Então eu não estou aqui cobrando isso, é muito importante. Eu já entendi que ele não podia dar mais, mas ele deu o que ele pôde. Mas Deus, que é fonte inesgotável, eu já falei isso na semana passada, de poder e de plenitude, pôde trazer para minha vida aquilo que os padrões de família que eu estava presa não podiam. Então, presta atenção, mais uma chave. O seu processo de rompimento desse hábito destrutivo ou desse padrão de comportamento que tem às vezes te aprisionado vai começar na sua mente. Primeiro trazendo a luz, certo? E o discernimento do reconhecimento que essa crença, que esse padrão que você carrega aí, ó, dentro do teu coração como algo precioso, eu compro, porque isso me faz bem, eu trabalho demais, Faiga. Eu tenho condições para isso. E é uma alegria que eu tenho, é verdade. É maravilhoso comprar. Agora, se aquilo se estabelece como um padrão, como um comportamento destrutivo e que te aprisiona, você tem que ter discernimento, sim, que aquilo não é bom para a tua vida. Agora, e se eu não consigo quebrar? Lembra que Deus é quem opera em você e em mim o querer como realizar, porque a vontade dele para minha vida e para a tua é boa, agradável e perfeita. E aí eu falei que a mudança do processo se dá na mente. Por que se dá na mente? Paulo dá a resposta. Paulo, gente, e se você tiver tempo, lê o livro de Filipenses, 4 capítulos apenas, tá? Vou até colocar aqui, ó, como uma dica e um dever. Leia o livro de Filipenses. Como, preparando essa live, eu percebi que esse livro ele é cheio de riquezas. E olha o que Paulo fala com relação à questão da mudança da mente. Uma mente transformada, porque Deus entrou e operou o querer e realizar. Paulo diz o seguinte: finalmente, queridos, finalmente, meus irmãos, ele está escrevendo para a igreja de Filipos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Como é que eu consigo isso? Porque o Espírito Santo, ele vai transformando a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir, aquele hábito que outrora, ou aquela crença que eu carregava, seja familiar, seja uma crença que foi desenvolvida em mim, por mim mesma, ele vai quebrando aquela crença, ele vai transformando aquele hábito. Mas para isso, e eu vou orar sobre isso, você tem que falar
como aquele leproso disse para o Espírito Santo: se tu quiseres, eu posso me libertar. Se tu quiseres, eu posso ficar limpo. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai passar a pensar em coisas boas, você vai passar a ocupar a sua mente com aquilo que é santo, santo no sentido, não só santo porque é de Deus, santo porque é bom para a tua vida. Você vai passar a gastar tempo que outrora você gastava com coisas que eram fúteis, mas que te traziam prazer, na presença daquele que pode mudar a tua vida, que pode trazer alegria e desfrutar da presença dele, desfrutar da presença de Deus. E quando eu digo da presença de Deus, afasta daqui a questão da religiosidade. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento. Você vai tomar posse de uma vida e de uma verdade que em Cristo você não precisa se culpar mais. Mas Faiga, esse padrão, esse vício que eu carrego, muitas das vezes ele me enche de tristeza, porque ele tem me aprisionado e eu não consigo. E isso aqui é muito forte que eu vou falar para você. E isso, quando termina, esse padrão, esse vício que eu carrego quietinho lá no meu interior, muitas das vezes a culpa me aprisiona e eu não consigo romper esse ciclo. Então eu quero te falar uma coisa agora que é libertador. Presta atenção. Em Cristo você já foi liberto de tudo isso. Porque em Cristo você é justiça de Deus. E assim como Jesus é puro, imaculado e sem culpa, em Cristo você também o é. Então a primeira coisa que você vai dizer diante de um padrão ou de um vício que é destrutivo, e eu aprendi isso ontem lendo Joseph Prince, mesmo que acabou a live, você tenha que repetir esse padrão, porque ele é mais forte que você, esse vício ou essa crença. Você, ao terminar, ao invés de culpado, você vai trocar esse padrão e essa palavra. Você vai dizer o seguinte: eu sou justiça de Deus, eu sou puro, eu sou limpo, eu não tenho culpa, eu não me sinto culpado, porque Jesus se fez culpa no meu lugar. Então eu sou justo porque Jesus me fez justo, mesmo que você tenha acabado de fazer a coisa errada. E de tanto repetir isso diante desse padrão que te aprisiona, sabe o que você vai estar dizendo? Você vai estar dizendo: se tu queres, eu posso ser limpo. E a palavra que você libera vai te libertar desse padrão de conduta e desse vício que você carrega. E sabe o que vai acontecer quando você declarar isso o tempo todo? E eu termino com essa verdade, e eu termino com essa declaração profética sobre a tua vida. Dani, anota essa aí. Tá em Provérbios 4:18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vou repetir. A vereda dos justos é como a luz da aurora, é como esse amanhecer que rompeu a noite, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a vereda da tua vida, que você pode achar que está escura por conta de um hábito destrutivo, de um vício, de um padrão, à medida que Jesus entra e ele é luz sobre as trevas, e que você, mesmo que esteja aprisionado dentro desse padrão, e que você acabe essa live e você corra para esse vício, para esse padrão, você vai mudar o padrão com essa declaração: eu sou justiça de Deus, eu sou puro, eu sou limpo, porque Jesus se fez limpo no meu lugar. Então eu não carrego culpa, porque eu sou justo, eu sou justificado em Cristo. E é isso, essa verdade vai encher a tua mente. Então a força que você precisa para quebrar um hábito e um padrão destrutivo, primeiro, está em você reconhecer, como aquele leproso reconheceu, que você carrega sim uma lepra emocional, que você carrega algo que você precisa ser purificado e que você precisa ser transformado.
Feito isso, você vai reconhecer que você precisa, como aquele homem disse, ser limpo, e que a força para te quebrar esse padrão de comportamento e para quebrar esse hábito destrutivo não está na tua força do teu braço, como eu achava que estava na minha, o controle, mas está naquele que pode te limpar. E você vai reconhecer hoje, e ele vai dizer: quero ser liberto, eu quebro esse padrão, ser limpo. E depois, o que você precisa? Transformar a tua mente, certo? Mesmo que o padrão se repita, você vai lembrar que Jesus já disse: quero ser limpo. E aí você vai começar a transformar dentro da tua mente algo que antes te aprisionava e que vai se libertar a partir da declaração que você vai dizer: eu sou justiça de Deus. Em Cristo eu posso todas as coisas. Em Cristo eu sou limpo. Em Cristo esse padrão, esse hábito destrutivo não tem mais poder sobre a minha vida. E aí o que vai acontecer? Você vai ser como eu acabei de dizer aqui em Provérbios. Você vai ser como essa vereda dos justos, como a luz da aurora, que era noite às 6h10. Era noite, mas às 6h20 a luz da aurora brilhou e o dia se fez. E é esse dia que vai se fazer na tua vida, na quebra desse padrão. Amém? Amém, gente? Então eu quero agora orar por cada um de vocês e por mim também. Se você tá sozinho, se você tá em casa, se você tá no trabalho, se você tá dirigindo, se você tá no ônibus, eu não sei onde você tá. Mas você vai pensar nesse padrão, nesse hábito destrutivo, nesse padrão de comportamento que você carrega e que você quer se libertar hoje. E eu vou orar e você vai dizer no seu coração. Se você puder falar, melhor. Mas se você estiver no lugar, o Espírito Santo é aquele que sonda mentes e corações. Você vai dizer: Senhor Jesus, se tu queres, eu posso ser limpo. Se tu queres, esse padrão sai da minha vida hoje. E eu sei que ele vai fazer, ele vai transformar. E mesmo que amanhã, hoje ainda, esse padrão se repita, não olhe para o que está acontecendo. Sabe por quê, gente? Porque o leproso, quando ele saiu dali curado, ele ainda era leproso, até ele chegar diante do sacerdote e cumprir todo o ritual que a lei mandava para ser declarado limpo. Então, mesmo que o padrão se repita, você vai encher a tua vida diante daquele que agora é o sacerdote sobre a tua vida. A gente não vive mais na lei, a gente vive na graça. Você vai declarar que você é justiça de Deus. E à medida que você declara, você está sendo limpo e transformado. Amém? Se fez sentido para você, coloca aqui, ó, para mim. Fala um amém. E deixa saber aqui, gente. Enquanto eu tô orando, você vai falando um amém aqui para mim, para eu entender que fez sentido para tua vida hoje e para minha. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e quero te agradecer, Jesus. Porque a tua graça, a tua bondade, o teu favor são maravilhosos. Todas as vezes, durante essas 35 lives que eu tenho feito, você sempre me surpreende e nos surpreende. Você sempre faz transbordar, não de mim, porque eu não sou nada. Você faz transbordar sobre a minha vida e a vida daqueles que assistem e daqueles que eu nem sei quem são, mas eu sei que assistem. O teu favor, a tua bondade, a tua graça. Espírito Santo, que tu possa consolidar em cada coração de homem e mulher que estão ao vivo aqui comigo, aqueles que vão ouvir na quarta-feira, aqueles que vão ouvir depois, essa verdade. E em nome de Jesus agora, Senhor, nós estamos diante de Ti, como aquele leproso estava, te mostrando qual é o hábito, do mais simples que seja, qual é o padrão de comportamento que eu tenho carregado e que tem me impedido de viver uma plenitude de vida. Eu quero te dizer agora, assim como cada um que está aqui ao vivo vai dizer, e como cada um que está ouvindo depois essa live gravada vai dizer: Senhor, esse é o padrão, esse é o vício, esse é o comportamento que eu carrego, mas eu não quero mais viver com isso. Se tu quiseres, eu posso ser curado, eu posso ser limpo, eu posso ser transformado. E eu sei, Senhor, que nessa hora que nós estamos declarando isso,
Você, através do teu Espírito Santo, está dizendo para mim e para todos que estão aqui: quero ser limpo. Jesus está te dizendo agora: quero ser limpa, quero ser limpo. E eu te louvo, Pai, porque eu sei que você está transformando essas vidas que estão aqui, que esses comportamentos, esses hábitos destrutivos estão deixados agora, porque em nome de Jesus, Tu estás nos tocando, o Teu Espírito Santo está completando a obra, e em nome de Jesus eu quero declarar transformação de vida sobre as vidas que estão aqui. Eu quero declarar o poder, o favor e a graça de Deus. Ao longo dessa semana, nós vamos estar declarando, diante das circunstâncias que se mostram diante de nós, toda vez que esse hábito destrutivo ele aparecer, toda vez que esse comportamento destrutivo aparecer, o Teu Espírito Santo vai trazer à memória o que nos dá esperança, e nós vamos estar declarando diante dele: eu sou justiça de Deus. E o Espírito Santo vai transformar aquilo que outrora parecia uma maldição, parecia uma cadeia, em bênção, para que nós possamos viver a Tua vontade sobre as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Jesus. Dá-nos uma semana de amor, uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, para que nós sejamos cheios da graça, do favor e do poder de Deus, para ser bênção sobre a vida da nossa família, no nosso trabalho e aonde quer que nós possamos andar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Muitos améns aqui. Glória a Deus. Eu fico feliz que o Senhor possa estar transformando a tua vida. Eu vou agora tirar os comentários rapidamente. Faz aqui, ó, uma foto, me deixa saber, me marca, tá? Para que muitas pessoas possam ser alcançadas através do teu testemunho. Se o que eu disse aqui, através de Deus, porque eu não falo de mim, mas que o Espírito Santo trouxe através dessa live, ele fez sentido para a tua vida, tira aqui um print, me marca, põe lá no teu perfil e me deixa saber, para que muitas vidas sejam alcançadas, tá? E se fez sentido, essa live vai ser baixada agora, que você possa enviar essa live para o maior número de pessoas que você lembre que tenham lutado contra um hábito destrutivo, contra um vício, contra um padrão de comportamento, para que você possa ser fonte na vida de outras pessoas e não uma represa, que você não represe o que você recebeu. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graças dai, que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus te dê uma semana abençoada. Ore por mim, ore pelo projeto No Secreto. Não é meu, é um projeto de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Boa semana para todos.